foi isso? É pra sincronizar com mais facilidade o programa depois, o áudio externo. Eu pensei que tu tinha matado um cara pra começou então, né? Começou mais um Começou. podcast. Patrocinado atualmente pela Dunder Muffins, que é a empresa do The Office. Que tá bem ali. Mentira. Começou. Hoje é um episódio diferenciado, né? Diferenciado não. Igual. Não, diferenciado. Não sei se é igual ou se é diferenciado. Mas hoje a gente resolveu fazer um episódio falando um pouco da gente, né? E hoje é um episódio, é uma conversa aqui com o Marcelo Lobo. Comigo? Que emoção. Com você, Marcelo Lobo. Hoje na tribuna. Marcelo Silva Lobo Soares. Toma, gente. Cabe na identidade? Cabe. Mas é porque geralmente a gente usa o último nome como 2 nomes, né? Mas a gente tem que ser... brinca que tem que ser aquariano, né? Tem que ser o diferentão. A minha mãe colocou logo Erlan Rodolfo. Que é pra ficar igual o Carlos Daniel, né? Novela não, pra que ela tivesse um nome chamado Rodolfo, pra te chamar quando ela tivesse pé da vida. É isso mesmo. Funcionou? Não. Ela não usava? Não, nunca foi usado o Rodolfo. Eu uso o Rodolfo... Nem sei pra que eu uso o Rodolfo. Eu acho que eu nunca uso o Rodolfo. Ok. Mas hoje é o episódio de Marcelo Lobo. Oi. E aí eu queria começar esse episódio querendo saber da infância do Marcelo Lobo. Queria começar falando de infância. E aí, como é que foi essa infância aí? Sim, a vida não é perfeita, né? A vida não é um comercial de margarina. Brincou muito de pira-se-esconde, de médico. Melhor deixar quieto. A brincadeira, assim, a verdade é assim, a vida ela nos ensina de várias formas, né? Tanto com coisas boas como coisas ruins. Sim, e certeza. Não foi diferente a minha infância. Uma coisa que poderia ter sido melhor foi a minha relação com a minha sexualidade desde a infância, né? Que eu sempre... que moldou e me afetou como uma pessoa muito introvertida perante a minha família e muito extrovertida perante meus amigos. Eu acho que isso afeta geral, né? Isso me fez sentir... Você tá focando? Acho que tá estranho esse foco. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Vamos ver se agora melhora. Tá. O que acontece? Isso afeta legal a tua formação, né? Enquanto Pessoa mesmo. pessoa. Porque, ao contrário do que muita gente acha, o que você sofre na infância dita muito da sua personalidade. Isso realmente tá me incomodando. Eu tô vendo que tá desfocado. Eu não quero esperar a gente acabar o episódio pra poder focar. Pra poder focar. Agora focou de novo. Não sei por que isso tá acontecendo. Bora lá. Será que eu tô muito fora do foco? Não, agora os dois estão focadinhos. Tá. Eu não sei o que tá acontecendo que tava saindo do foco. Acho que é quando eu venho pra cá, pra fora. É isso mesmo. A gente tem que ficar mais próximo do centro que a coisa melhora. Viu? Uhum. Então, aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu nasci em 1986 e tive uma infância final dos anos 80, início dos anos 90, onde a homossexualidade não era nem um pouco falada de um jeito inclusivo. E, inclusive, eu demorei muito tempo para eu me considerar sequer um homossexual. Mas que caraca, velho. Não vai rolar assim se a gente vier com esse papo agora. De ter problema de foco que não tava tendo. Aí o que acontece? Não é isso daqui que tá criando volume aí, tá? Pode ser, né? Bora Isso ver. aqui pode ser que esteja criando volume. Deixa eu baixar mais aqui. Bem... Não, já tá bom baixo mesmo. Acho que não tem problema de ser baixo. Aí o que acontece? Moldou muito da minha personalidade, de um jeito que eu não gostaria de ter acontecido, mas aconteceu, entendeu? Então, paciência. Tive alguns pontos chaves que eu vou direto, que eu sinto que me marcaram de um jeito não muito legal, mas que eu tive que fazer limonada desse limão, sacou?
Cara, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque eu tenho certeza absoluta que não é uma coisa da década de 80, 90. É uma coisa super atual, porque eu tenho certeza que isso afeta ainda crianças e jovens adultos até hoje, sabe? Tenho certeza que É, o que tu vai falar afeta ainda a vida das pessoas hoje. o que é muito ruim de saber, apesar de que eu sinto que a época que aconteceu comigo, eu tava ilhado, entendeu? Sim, Agora as pessoas têm mais tem mais referências. referências, com certeza. E é por isso que representatividade é um papo que não deveria ser esquerdista, entendeu? Deveria ser Uhum. humanitário. E é muito desumano da parte das pessoas que colocam esse tipo de debate no âmbito político, sabe? Ele era para ser um debate de interesse dos dois lados da esfera política. Eu sofri muito com a minha sexualidade enrustida, né? Eu passei muitos anos como uma pessoa que me sentia errado e eu me sentia errado pelas sensações que eu estava tendo desde cedo. Tu sentia nojo? Sentia tudo, uma mistura de coisas, era uma montanha russa. E o problema era assim, e me sentia errado perante ao que era para eu estar sentindo e me sentia errado de estar enganando as pessoas que eu amo, seja familiares ou amigos ou quem fosse, porque a gente tinha que esconder isso. Aí pergunta, mas tu não tinha que esconder. Ah, cara, mas ninguém nunca me disse que eu não tinha que esconder, entendeu? Ninguém Sim. nunca conversou sobre o assunto de um jeito natural. Sempre me falaram de um jeito heterossexual sobre sexualidade, sobre relacionamentos. Até porque o hétero não chega na sala e fala assim, gente, eu vou falar aqui pra vocês, eu sou hétero. Pois é, ele não tem que Saca? passar por isso, É, sacou? é Na verdade, muito ninguém deveria doido. passar por isso, Sim. mas o gay no momento precisa passar por isso. E assim, o que eu quero dizer é, é que isso era para ser conversado na época da adolescência? Não. Isso era para ser motivo de. Isso era para ser assunto em todos os casos, em todas as fases. Porque se você tá aí dizendo, Marcelo, mas não era a época de você estar falando de sexualidade quando você era criança. Ah, não? Então tá. Você pensa que a sua sexualidade ela é apenas sensual? Não. Às vezes é uma brincadeirinha de a namoradinha do colégio. Aí eu ficava assim, por que tem que ser namoradinha? Por que não namoradinho? Isso é sexualidade. É isso. Isso é só que as pessoas não olham como sexualidade, mas aí já estão impondo ou ditando sexualidade, né? Bora ver se agora melhora. Isso é muito ruim porque eu sinto que o na época que eu cresci no colégio, eu não tinha nenhuma referência sobre isso que não fosse pejorativa ou extrema, sabe? E a minha família, que é, vamos dizer, majoritariamente heterossexual, ela instigava em mim, naturalmente, posturas e atitudes de Sexual. heterossexualidade porque eles não sabiam ser de outra forma. E isso tem um preço, né? A gente acaba sofrendo com isso e eles nem percebem. Mas por que eu tô falando isso? Não é para apontar. Eu tô falando isso para relatar um fato e não para dar uma opinião. Isso é um fato que aconteceu, Sim, sabe? isso não é uma É, opinião, né? isso não é uma opinião, isso é um fato. E não é que eu esteja culpando diretamente. É uma realidade que eu estou descrevendo que me formou. Isso é um ponto, tá? O ponto número 2, continuamos com o probleminha. Sim, eu tô desconfiando que é esse microfone que tá fazendo desfocar. E eu tô desconfiando que é um modo de foco. Eu vou ver se eu mudo o modo de foco, vou dar um breakzinho e a gente já volta. Ok, então voltando, problemas técnicozinhos. É... A gente... Eu tive pontos chaves.
A minha infância foi assim. Eu tive uma infância onde eu sofri também um pouco com brigas constantes entre meu pai e a minha mãe. Muito jovem, com 7 anos eles se separaram, ou com 6, por aí assim, mais ou menos. Mas nisso, eu mal me lembro, mas eu me lembro bem de ter ouvido as brigas constantes e aquilo me incomodava demais, sabe? Então, talvez por isso, até por isso, meu pai achou melhor eu morar com meus avós. Eles terminaram o relacionamento, meu pai começou outros relacionamentos. E eu Mas acabei isso ficando com tinha meus alguma coisa a avós. ver com a tua sexualidade ainda naquele momento ou não? As brigas? Sim. Não, porque eu sempre fui muito heterozinho quando era criança, entendeu? Inclusive, quando eu Tinha te conheci, eu namoradinha. achei que tu era hétero mesmo. É, uma criança. Não, Cumpria todo o papel social ali, né? mas assim. Enfim, aí o que acontece? O momento chave mesmo, em termos de maturidade, que foi muito jovem, muito cedo na minha vida, foi com 11 anos que eu perdi minha mãe. Entendeu? Uhum. Ela morreu de câncer não, desculpa, de AIDS. E isso aconteceu de um jeito muito ruim, porque na época ela tinha 30 anos, o que era muito nova. Bem jovem. E morreu também, tipo, sofrendo muito, porque ela morreu quando o HIV na época não tinha o avanço absurdo que já teve hoje em dia, sabe? O tratamento e tal, né? Tratamento, essas coisas, e é o que acontece. Não existia para acessível, né? Então, eu, eu, eu via. Eu não morava com ela, mas eu ia visitá-la, né? No último ano. Ela sofreu por um ano, entendeu? Ela foi perdendo os sentidos. E isso é muito triste de tu ver quando tem 11 anos, sabe? E assim, também tinha uma imagem da minha mãe até essa idade muito jovem que foi preservada pelo meu pai de uma mãe muito carinhosa, muito isso, muito aquilo. E tinha alguns problemas pessoais dela com meu pai que eram muito sérios, sabe? E ele nunca quis me contar, sabe? Ele me blindou nesse sentido Uhum. para que eu tivesse uma imagem da minha mãe muito melhor, entendeu? Sim, sim. O que eu Quanto a isso, eu acho que é o que deveria ter sido feito mesmo, sabe? Só que assim, quando chega esse evento na vida de uma pessoa, nessa idade, foi um turbilhão na minha cabeça. Eu já estava tendo que lidar com o pico da pré-adolescência em termos de hormônios e aquela sexualidade enrustida e coisas que eu tinha que me lidar nesse sentido. Aí eu tive que lidar com mais isso. Aí, tipo, eu reprovei de ano no colégio, aí acharam melhor eu mudar de colégio. Eu sempre tive uma relação que eu me sentia duas pessoas em vários sentidos, e principalmente com relação aos meus amigos e a minha família. Meus amigos e minha família. Cara, Eu mas eu acho que reagia de formas diferentes. isso é geral. Em casa a gente vive com medo, saca? Não sei se você sentia isso. Exatamente. Você vivia com medo de... Medo até de dormir, saca? De falar alguma coisa dormindo, É, saca? falar Não, dormindo, não né? rolava isso medo aí? Sim, É, sei lá, rolava muito esse verdade. medo. Aí, o que acontece? Vamos lá, foram 3 momentos tristes. Eu já mencionei 2. Teve o falecimento do meu avô aos 14. Então eu tive 3 momentos muito marcantes e muito fortes. Porque o meu avô, ele era como um pai para mim, né? E ele me influenciou de maneira tão forte na questão artística E positivo, e então. positiva e de mundo mesmo. E eu só consegui valorizar isso quando ele já, tipo, eu tinha... Quando eu atingi a maturidade é que eu fui perceber mesmo o tamanho do mestre que ele era, entendeu? Então, para explicar melhor, meu avô foi formado em engenharia, depois arquitetura, a primeira turma de arquitetura de Belém, que era na Federal, é, professor de artes plásticas, ele se tornou um artista plástico de... Não vou dizer de renome, porque ele não tinha essa ambição. Ele tinha muitas pessoas que passaram na vida dele como pessoas que Referência. admiravam muito ele, entendeu? Sim. E ele se tornou referência dessas pessoas, assim. E o que mais me marcou do meu avô positivamente foi
a forma que ele encarava a vida. E isso é muito abrangente. Então vamos lá, no sentido religioso. Apesar de eu não ser religioso nem um pouco, para quem não sabe, eu sou ateu, mas eu consegui, através do exemplo do meu avô, entender a função do cristianismo na vida do ser humano, se ele souber usar de uma forma positiva, que era o caso do meu avô. Eu digo isso, Erlon, porque meu avô ele ia na esquina comprar pão do café da manhã e chegava 9h30 da manhã, 10 horas. Por quê? Porque ele sentava, ele conversava com o padeiro, ele conversava com o porteiro, e de igual, entendeu? Quando eu tava com meus 12 anos aqui pela vila, eu tinha essa mania, eu conversava com o porteiro, eu trocava altos papos com o porteiro, era BF do porteiro. Os porteiros, eu era BF deles. Que eram caras assim, de muito baixa escolaridade na época, mas extremamente inteligentes do jeito deles, entendeu? De vivência, de vida. E nunca olhei com soberba para essas pessoas por questões escolares, o que eu acho uma ignorância absurda as pessoas fazerem isso. E isso foi muito reflexo do exemplo que meu avô deu. Ele ensinou muito isso como pessoa, e não foi direto. Não é ensinamento, pílula dada diretamente na boca da pessoa, entendeu? Sim. Não, foi por exemplo, que é o melhor tipo de ensinamento que tem. Ele só era daquele jeito. Eu percebia que as pessoas... Tem uma frase emblemática que eu nunca vou esquecer de definir meu avô, que eu matutando muito sobre isso ao longo dos anos recentes, porque eu tenho refletido muito sobre essa fase em que quando eu fui no velório do meu avô, eu pude ver literalmente o que é a vida eterna para mim. E eu vou te explicar por quê. Para mim, a vida eterna não é essa católica, que você vai para um outro lugar ou para um outro plano, você transcende. E também não acho que é espírita, que você vai para uma outra vida e tem uma passagem no meio, enfim. Para mim, a vida eterna, ela é apenas o eco da, do impacto que você causou enquanto estava vivo. Então, assim, eu tenho plena ciência de que o meu avô, ele, ele tem uma vida eterna, porque até hoje, todo o impacto que ele gerou, não só em mim, mas nas pessoas que ele passou, ecoa. E ecoa de maneira direta, e clara e evidente. E por conta disso, ele é eterno. É nesse sentido que eu acredito em vida eterna. Então, assim, como é que pode um ateu acreditar em vida eterna? Tá aí. É assim que eu acredito em vida eterna. E uma frase que eu sempre falo: o vovô literalmente teve no velório dele o flanelinha da rua, que é um mudinho que tem, que é daqui da rua, que é uma figura muito, muito carismática aqui para todo mundo que conhece. O flanelinha da rua, um mudinho que tem, que é todo engraçado e tal. E adorava o vovô. Ele estava no velório do vovô, ele resolveu ir lá, que ninguém convida, né? E o prefeito, na época da cidade, que hoje, por sinal, voltou a ser prefeito da cidade, que é o Edmilson Rodrigues, que foi aluno do vovô. Então, para mim, isso foi a coisa mais emblemática de todas. No dia da morte do meu avô, do prefeito da cidade ao flanelinha da cidade, eles estavam lá para demonstrar um respeito ao meu avô. E para mim aquilo foi assim marcante, eu vou carregar para a vida inteira, porque isso não tem preço, cara. Tipo, para mim é isso. É o impacto que você gerou, o eco que você vai gerar na vida, e depois que você for, isso vai ecoar ou não nas pessoas, sacou? E tipo assim, então esse crescimento foi assim, assim, vamos lá. Se a gente for agora pro comecinho da fase adulta, eu posso dizer que eu tinha certeza que eu ia trabalhar na parte de cinema. Eu adorava cinema a partir do filme Sexto Sentido e do Matrix. Foram 2 filmes, ambos em 99, mais ou menos, 2000, me impactaram demais. Só que eu sabia que cinema era um negócio tão distante que o mais próximo do cinema, e talvez até por questões psicológicas, eu achava que era melhor ser crítico de cinema.
até porque era mais conveniente, né? Se for parar pra pensar de forma psicológica. Uma pessoa que, enquanto enrustido, não gostava que ninguém ficasse dando crítica a ela, quer o quê? Se tornar o crítico, né? Sim. Então, eu me tornei o crítico nesse sentido. Eu queria me tornar o crítico. Então, o caminho mais natural seria fazer jornalismo. Não passei na faculdade de jornalismo, fiz relações públicas sem querer, querendo. Adorei as matérias do curso, não gostei tanto das funções em si do profissional, mas as matérias me ensinaram muito. Eu gostaria de mencionar que a professora Beni Martins, que é uma professora de português excelente aqui. Fantástico. Hoje acho que é professora na escola de teatro, né? Então, Ela é professora na escola de teatro. na escola de teatro. Pois é. Não sei se é na escola de teatro ou na. Eu sei que ela tá no PPG Arte. Também trabalha no PPG Arte hoje. E aí, assim, tive matérias como jornalismo, psicologia da comunicação, que me ensinou muito de comportamento humano. Me ensinou muito sobre o poder da palavra, sabe? O quanto que uma palavra... E assim, não é que me ensinou, mas deu aquele clique. Sabe quando você já sabia de uma coisa, mas aí alguém te apresenta de forma pedagógica, didática, assim, clara? E assim, a psicologia da comunicação me ensinou que uma palavra fere pra caralho, cara. E não é pra cacete, não é pra caramba, é pra caralho mesmo. Ela fere profundamente o ser humano, entendeu? E as pessoas não percebem, às vezes, isso na escolha das palavras delas, sabe? Quando elas querem comunicar algo. Seja seus pais, seus familiares, seus amigos. Às vezes a gente não percebe a importância de uma vírgula, sabe? E todo esse cuidado, toda essa influência dessa faculdade me moldou muito, assim. Mesmo não sendo profissional das relações públicas quando eu me formei. Eu terminei meu curso. Antes de eu terminar meu curso, eu comecei a dar aula de inglês. Adorei isso. Isso foi uma influência muito do meu avô, sabe? Mas tudo isso começou lá com o filme que tu assistiu, Sexto Sentido e Matrix, né? O lance de aprender inglês, ele vira uma chave. Eu costumo dizer que é assim, 50% do teu período que tu vai estudar inglês seriamente, 50% vai ser no escuro e sem propósito. Quando lá no meio vai virar a chave de interesse e de aplicabilidade. Quando você percebe uma aplicabilidade, uma praticidade, uma utilidade daquele idioma, aí vira a chave e aí tu passa a gostar de fato daquele idioma. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a gostar de seriados e música e internacional e comecei a estudar sobre assuntos que me interessassem em inglês na internet, porque aí você tem um motivador diferenciado, né? É igual no jogo de videogame. Se você tem uma fase, um objetivo para cumprir, para passar, um level, aquele inglês ali, você se motiva muito mais para passar de fase. Eu aprendi inglês dessa forma. Acho que muita gente da década de 90 aprendeu inglês assim, sabe? Eu jogava muito RPG e aí era muita conversa. E eu não sabia como passar dos lugares porque tinha que conversar com fulano de tal e tinha que ir Tu em queria tal até pular, cidade. mas não dava, né? Não dava. Tinha que Fica voltar. preso, não. O cara fica preso no jogo porque precisa fazer uma besteira, precisa conversar com uma pessoa na taverna que te falaram em inglês. E aí eu ia traduzindo, eu ficava com um dicionário, eu me lembro muito bem disso, ficava com um dicionáriozinho de inglês e ia traduzindo. Acho que o teu processo pode ter sido parecido assim com esse, né? De querer saber o que o cara tá cantando, o que o cara tá falando Eu aí sempre fui no muito jogo, né? curioso de aprender sobre a biografia das pessoas. Eu ficava muito tempo. Quando começou o YouTube, quando começou a internet, a gente daí um salto tecnológico. Mas aí isso aí me trouxe um mundo, né? Aí a prática era mais fácil ainda, porque assim, sempre fui louco por futebol. Isso é um negócio que muita gente não associa um homossexual, que é um negócio muito curioso. Nosso mundo é tão machista que é raro você achar uma pessoa que gosta de futebol. Se você pegar 10 homens homossexuais, talvez os 10 não gostem de futebol. Por que será? Entendeu? Por que será? Eu até faço esse questionamento de forma irônica. É porque é um ambiente machista pra caralho. Entendeu? Muito. Muito, muito. E quando vem gente reclamar que o
o mundo tá chato, é porque essa pessoa tá realmente... A prática que ela fazia de machismo Tá sendo calada, né? tá sendo calada e ela tá pela primeira vez tendo que se portar como ser humano, entendeu? Ela não percebe. Então, as ofensas... Eu ia pro estádio com um tio ou com um pai e eu ouvia os xingamentos homossexuais que eram proferidos pelas duas torcidas daqui da nossa região de um jeito muito forte. Então eu sempre tinha exemplos associados a algo muito feio, muito ruim. Quando era eu, né? O que é muito curioso, né? Seu Pedro. Você não xinga uma pessoa assim, seu Pedro. Você tá muito Pedro. Aí o Pedro, que tá aqui do lado, vai ouvir e falar, caraca, tá xingando o cara com o meu nome? Pois é. Tipo, seu hétero. Seu macho. Seu macho. Tá muito macho, né? Machinho de nada. Entendeu? Então, assim, é estranho. Uma coisa que eu sempre falo, que é bom a gente ter uma percepção. O meu amor pelo futebol é tão engraçado que, tipo assim, não foi suficiente pra eu deixar de gostar do esporte, tá vendo? Sim. E agora vem cá, só aqui entre a gente. Tu acha bem que aquilo tudo de homem? É tudo homem, hétero. É isso que eu ia falar, né? Tu falou aí. Se tu for ver em estatística. Entre 10 homens que tu falou aí, eu acho que é mais... Não, mas não era disso que eu ia falar. Eu tô falando 10 homens, não os que jogam bola. Eu tô falando sim. entre 10 homens. Se tu puxar 10 homens na sociedade homossexuais, Sim. se tu puxar os 10 homens homossexuais e tu perguntar se eles gostam de futebol, a chance de nenhum gostar é muito alta. É disso que eu quis dizer. E tipo... Quando tem uma campanha... Tá rolando agora umas campanhas LGBTs nos esportes, principalmente começa na Europa, como tudo, né? Começa lá fora. E a gente é atrasado. E aí tem gente que reclama porque aquele time tá fazendo uma campanha que nem interessaria pra ele. Nem é do time dele, né? Não, e às vezes é do time dele. Mas assim... Tipo, existe uma campanha para inclusão da mulher no futebol, por exemplo. Se tu é homem, por que tu te incomoda com isso, cara? Tipo, é mais gente gostando do teu esporte. Sabe? Não faz nem... Eu não entendo nem o sentido que faz por trás disso. E assim, o mundo tá chato agora, desculpa pra boi dormir. É tipo assim, poxa, agora eu não posso mais ser um escroto por tabela. Porque tu não é um escroto direto. Então é assim, é sempre por tabela. Tu tá sendo escroto com o cara do lado que tá aqui querendo curtir o time dele, porque tu tá gritando pra outra pessoa, viadinho, não sei o quê, levanta seu viadinho, tá no chão. Essas posturas, essas atitudes, elas são de crescimento, cara. Elas estão muito emaranhadas no crescimento, e quando fala-se em machismo, é isso, cara. O machismo, ele não faz bem pra ninguém. E é estrutural, e não adianta, né? Não adianta. A gente é machista, em algum momento vai ser machista aqui, né? Nas falas, são 2 homens falando, então com certeza a gente vai ser machista em algum momento, né? E depois a gente vai parar pra pensar, caralho, sabe? Mas é uma coisa que é estrutural mesmo, saca? Pô, a gente sobreviveu à década de 90. Que era um absurdo. Banheira do Gugu. Banheira do Gugu. Cara, a gente cresceu... Engraçado que tem gente que defende, fala assim, pô, era lá que era bom. Era tão bom essa época. Era tão bom essa época. Pô, a gente cresceu escutando zoofilia. Comer tatu é bom. Que pena que dor nas costas era o máximo, saca? Mamonas Assassinas, pra quem não sabe, procura aí, pesquisa aí, você que nasceu nos anos 2000. Que lembrando, quem nasceu nos anos 2000 tá com 20 anos, tá? Pode crer, né? Para pra pensar nisso. Para pra pensar nisso, né? Pode crer. A gente cresceu escutando zoofilia, vendo banheira do Gugu. Pessoa que tem gente que nasceu e não sabe o que é não ter internet, cara. Cara, é muito doido. Não é nem que não sabe não tem internet. Não sabe o que é esperar da meia-noite pro vídeo ficar mais rápido na internet. Saca? Tinha uns macetes, pra quem não entende aqui.
Tinha uns macetes de preço também. Tinha a internet de escada, ela tinha um negócio. Internet de escada. Era um. Ela ocupava o telefone. Ela ocupava o telefone. Umas coisas que não fazem nem Não faz sentido. sentido nenhum, né? Aí nessa época aí. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, tá? Até os meus 20 e pouquinhos, eu tava. Tarde, eu tava ciente de que eu ia me casar com uma mulher. Mas E que eu ia viver muito triste. tu era homofóbico? Com certeza. Até pra projetar aquilo, Uhum. pra demonstrar que não olha pra mim, não olha pra Aham. mim. Entendeu? Por isso que eu percebo que a atitude do cara hétero seguro da sua sexualidade, ela é bem diferente da atitude do homofóbico. Porque o cara que é seguro da sexualidade dele, ponto final, acabou aí. Ele é seguro porque é um negócio normal, natural pra ele. Ele não se ofende, por exemplo, porque assim, é muito irônico o cara. Uma vez eu falei para um amigo que era o seguinte, cara, amigo hétero, eu falei assim, cara, tu quer entender por que porque ele tava falando de mimimi, sabe aquela frase do mimimi? Uhum. Ele disse, essas mulheres às vezes têm uns mimimis, essas feministas e não sei o quê. Aí eu falei, cara, posso te fazer uma sugestão de coração? E ele é uma pessoa que, apesar de ser dessa forma como eu falei agora, era extremamente assim aberto a conversas sérias e muda de opinião tranquilamente. O que eu acho muito nobre, muito mais do que as pessoas pensam às vezes. Parece que tem gente que tem que morrer com uma ignorância, né? Até a morte. Então eu virei pra ele e falei assim, fulano, Prefiro morrer do que tá certo, né? eu vou tentar te fazer uma reflexão aqui, um exemplo visual do que é para uma mulher um elogio ou uma cantada em público, tá? Tu é um cara que é relativamente bonito, beleza? Aí ele, não, beleza, pois é. Tu já levou cantada de homem? Aí ele, cara, já e não gostei nem um pouco. Eu falei, pois é. Sabe essa sensação que tu sentiu, assim, no momento lá? É mais ou menos isso, mais ou menos, não é igual, mas é mais ou menos isso que a mulher sente. Quando tu pensa, peraí, vem cá, uma pergunta, não era um elogio? Não era um elogio que tu tava levando? Ah, mas era de um homem. Ah, mas eu não quero dormir com um homem. E que te leva a crer que a mulher queria dormir contigo? Aí ele, pois é, né? Não, é verdade, é verdade. Aí eu falei, pois é. Sabe quando o cara. Aí agora eu te falo mais, tá? Eu não tô falando de, pô, tu é um cara bonito. Isso aí é um elogio normal, natural, que muitos homens não conseguem nem falar a palavra bonito, de tão machista que tá emaranhado neles. É presença, é boa pinta. E no fundo ele quer falar que o cara é bonito pra caramba. Isso vai afetá-lo de algum jeito. Afetar a imagem que ele tem que mostrar para a sociedade. Isso tudo é um mal que o machismo causa também no homem. Não que ele seja vítima do machismo, Sim, mas ele não. é parte do problema e ele pensa que, por ser causador do problema, que tem algum bônus nisso. Não tem, cara. É ônus para todo lado. O machismo melhorando. Desculpa. O machismo acabando na sociedade, todos saem ganhando. Mas muito. Muito. A quantidade de homens que não se sentem à vontade para sequer se abrir e falar de sentimento, porque isso não é coisa de homem. A quantidade de homem que se abre quando tá no um com um, mas não se abre quando tá no um com dois. Tipo, dois amigos na tua frente, tu fala de um jeito. Quando tá só um amigo contigo, tu realmente confia, tu fala de outro jeito, sabe? E uma porrada de outros problemas, tipo homens que não têm amizade com mulher porque diz que isso não existe. E bobagens assim. Então, assim, pra mim o machismo ele faz mal pra todo mundo. E é óbvio que fui fruto disso no meu crescimento. Com 20 e poucos anos, eu sempre falo o seguinte, a gente precisa primeiro se aceitar, sacou? Uhum. Pra depois, supostamente, se assumir pro mundo. Então eu fui, entre aspas, atrasado, mas na verdade era o meu ritmo. E eu tenho que entender isso, entendeu? Aceitar isso, aceitar que esse foi o meu tempo, foi o meu ritmo. Poderia ter sido mais cedo se eu tivesse tido mais apoio, referências. Mas a gente não tinha isso quando a gente A crescia. gente tinha a referência do homossexual, era Vera Verão.
né? Era uma coisa escrachada. Eram os estereótipos mesmo, Estereótipos. né? Não que isso seja ruim, mas essa galera com certeza contribuiu pra gente ter o nosso espaço, né? Essa galera é uma galera essencial, assim, para o homossexual ter o seu espaço hoje e tá desfrutando hoje das coisas que a gente desfruta graças a essa galera que foi escrachada, que deu a cara a tapa lá, que apanhou, que morreu lá na década de 70, 80, 90 e hoje morre nas ruas. A gente tem o nosso direitinho lá, o direito entre aspas, né, de andar de mão dada, né, e ser minimamente normal, graças a essa galera. Graças a essa galera que morre aí nas ruas aí. Uma que coisa... dá a cara a tapa mesmo, saca? Tem muitas coisas que eu acho que poderiam melhorar se a pessoa conhecesse alguém e conversasse a respeito do assunto. O ódio, eu percebo que o ódio, ele tá muito ligado à ignorância, sabe? Sim. O ódio, eu não tô falando não gostar. O ódio. Sabe? Por exemplo, o ódio é um sentimento muito atrelado à ignorância. Cara, pra mim, o que é mais perigoso é o ódio que não tá sendo apresentado como ódio. Saca? Que não é visto como ódio. Isso aqui não é ódio. Isso aqui é opinião. Isso aqui é o jeito que eu falo. Isso aqui não é ódio. Eu sou assim. Sabe? Então quer dizer que tu tem chancela pra ser desse jeito. Quando eu digo escroto. que essas pessoas, elas também precisam ter, por isso que eu falo, elas precisam ter convívio com alguém que abra a mente delas às vezes, de um jeito que não seja agressivo também. Sim. Então, por exemplo, um dia desses eu tava conversando com amigos meus heterossexuais e falei outra coisa que fez eles refletirem, que foi o tipo assim, cara, mas tu não acha, falaram pra mim, tu não acha que é legal o fato de você abrir, por exemplo, a Netflix e ter lá uma área LGBT? Assim, isso não é uma conquista? Aí eu falei, mas ela não é uma conquista definitiva. Ela é uma conquista transitória. Nós estamos num período de transição de aceitação. Não é um período de chegou no ponto que tem que chegar. Porque quando você olha para uma aba específica de um gênero de filmes que tem ali comédia, humor, aventura, romance, tudo LGBT num só lugar, aquilo ali é um exemplo de que não é pra estar no outro canto. Não é pra estar na comédia romântica. Eu não tô dizendo que isso já tá acontecendo, porque eu sinto que a Netflix já tá com outras posturas. Ela tem essa aba LGBT, mas quando você vai na parte de romance, por exemplo, comédia romântica, tem de todos os tipos de filme. 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, e tudo bem. E é isso. É só isso que tem que ter. É normatizar o discurso mesmo, né? É normalizar. E assim, cara, quando você acha que tá chato um casal homossexual na novela das 9, como tu acha que eu me sinto olhando pra todos os outros casais que tem em todas as novelas? Que não é aquele tipo de casal. Porque se tu tá incomodado com um, tu acha que é justo essa balança? Então, a gente não tá aqui advogando, pelo menos eu não tô aqui advogando para que exista sempre 50% de tudo, isso vira uma noia, uma paranoia, porque isso também é muito ruim. Muito ruim. Isso a gente vê muito quando a militância... Os movimentos têm essa postura mesmo. Eu acho super normal, olha, eu acho super certo que tenha que se ter filmes de todas as cores, protagonistas de todos os jeitos, de todos os tipos. Inclusive, os brancos continuarem e os héteros também continuarem sem problema nenhum. O meu ponto é, se você nivela isso de uma maneira mais realista, porque olha só, o mundo não tá mais gay, gente. Os gays estão enganando menos mulheres, cara. Sabe? Ainda tem gente, infelizmente, que engana mulheres por aí por culpa do mundo, sacou? Ah, mas não é por culpa
culpa do mundo, é porque é frouxa, é porque não sei o quê, tinha que ter coragem, não sei o quê. Porque não Não, cara. apanhou direito. Porque não apanhou, sei lá, enfim. A gente fala tantos absurdos. Cada um tem uma... Cada vida tem uma jornada e às vezes o cara realmente não conseguiu se sentir pleno, sabe, como ser humano. Isso é muito triste, cara, muito triste. Marcelo, eu vou te dar um exemplo aqui, porque isso acontece não só no machismo, eu acho que acontece em tudo que tá em pauta hoje, e eu gosto de falar que essas coisas são culpa do discurso não existir, e eu entendo muito onde tu quer chegar quando tu fala que é muito legal ter lá o romance sem ser separado, LGBT, mas ele tá o casal LGBT tá no meio da aba romance como uma coisa normal, porque tu te sente que existe um lugar ali, entendeu? Que não era falado antes e que hoje está sendo falado. Então tem um texto que eu li que esse texto me marcou muito, que é chamado das impossibilidades de ser anjo. É um texto que conta a história de uma garotinha que estuda numa escola dessas que são cristãs, né? E aí ela chega em casa chorando muito porque vai ter uma peça na escola onde todas as crianças vão ser anjo e ela não pode ser anjo, porque ela é negra. E aí a mãe vai, claro, vai no colégio, né, e fala: "Por que minha filha não pode ser anjo?" Mas ninguém nunca disse nada para ela que ela não podia ser anjo. Ela chegou em casa dizendo que não podia ser anjo porque ela nunca viu um anjo negro, nem nas pinturas, nem nunca falaram para ela que existia um anjo negro. Então, essa é uma posição que ela nunca viu. Então, logo não existe. Então, quando as coisas elas passam a existir, passam a acontecer, passam a ser faladas, é de extrema importância. É de extrema importância para o homossexual, para o negro, para a mulher, As minorias, para né? as minorias, sabe? É de extrema importância porque elas estão ali no limbo, sem ter um lugar para se olhar, para se espelhar, ou então para ir, um lugar para ir, saca? Esse texto me marca muito, porque eu acho que é muito isso do que tu tá falando, saca? Se você não tá entendendo isso porque você é branco, eu te sugiro de coração que você perceba que ninguém tá abrindo... Você não vai precisar abrir mão de nada. Sim, com certeza não. A inclusão já diz tudo na palavra. Entendeu? É tipo um rolê que tem 8 pessoas, agora vai ter 10. Não mudou nada pro teu rolê. Não vai mudar nada. Você não tem que aturar um casal ali se beijando ou não sei o quê. Entendeu? Você não tem que aturar. Você tem que chegar num ponto de maturidade mental de que você é tão normal quanto o outro tipo de casal que você se acostumou. Sabe por que eu tô falando que tu consegue? Porque eu tive que fazer isso. A gente teve que fazer isso a vida inteira. Teve que fazer isso a vida inteira. E Não, assim, entendeu? esse papo também de aceitar, assim, eu não aceito. Não aceito ver 2 homens se beijando, 2 mulheres. Sempre quando tu fala assim, eu não A aceito. coisa vai existir, independente de tu aceitar ou não. Independente de tu aceitar ou não, a coisa vai existir. O cara se coloca numa posição superior De opressor. de opressor. Ah, eu tenho que aceitar ou não para aquilo existir. Ah, eu não aceito, então aquilo não tem que existir. É isso? Saca? Então, eu sempre quando eu falo assim mesmo, isso daí eu não aceito, porque seja por Deus ou porque minha família me ensinou Tem que é muita gente errado. que usa desculpa divina, né? Divina, né? Pra Pra justificar. justificar, porque Deus disse isso, porque é errado. Cara, a coisa vai existir, você querendo ou não, você aceitando ou não. Então, quando você fala não aceito, ou então, eu aceito. Até Eu isso até é ruim. aceito. Eu até aceito. Até isso é ruim, porque tu tá te colocando sempre numa posição superior. Você tem que ser aceito em algum lugar? E aí vem... As pessoas têm que te aceitar? E eu quero acrescentar agora, justamente que é oportuno, e é por isso que as escrachadas, as rasgadonas, as super afeminadas são foda. Porque elas pegam esse sentimento e dizem assim, olha, o problema é teu. E esfregam na cara da sociedade, porque é um mecanismo de força que elas têm pra viver, entendeu? Com certeza. E pra existir. Com certeza. Independente. E como eu falo, eu acho que eu não falo porque eu inventei, pelo amor de Deus. Eu acredito
num espectro de masculinidade Sim. e de feminilidade. Que ele é muito mais orgânico do que a gente percebe. E eu sinto que a maioria dos machos eles estão num espectro muito extremo, forçados. Forçados a ser assim. Forçados a ser assim. Não tô dizendo que... Eu não tô dizendo que eles não... Que eles sejam outra coisa que não gosta de mulher, né? Não é disso que eu tô falando. Tô falando que essa postura de homem... agora tá errado ser homem. Tem muita gente que fala isso, né? Agora parece que agora tá errado ser hétero. Não. A existência do outro não tem nada a ver com a tua existência. Não vai influenciar em nada a tua existência. É isso que tu não percebe. É como eu falo, o rolê de 10 vai virar o rolê de 12. O rolê de 3 vai virar o rolê de 4 pessoas. Quanto mais gente, melhor. A festa vai ficar melhor. O problema é esse. O problema é que existia alguma emoção emaranhada naquela pessoa de superioridade, alguma sensação de superioridade que ela exercia constantemente, que agora ela está sendo privada de fazer. E isso tá forçando com que ela seja mais igual. E isso é que incomoda. Mas ela não quer dizer que é isso. Mas entendeu? incomoda além disso, é o discurso mesmo, sabe? Porque as pessoas tomam esse discurso como uma coisa boa, saca? Como se estivesse fazendo um elogio à pessoa. Ou então, Eu já como recebi um elogio, agora que tu falou isso, eu lembro assim. Eu recebi um elogio de um amigo meu. Logo que eu me assumi homossexual para os meus amigos mais próximos na época. E ele falou a seguinte frase, achando que era um elogio para mim. Marcelo, eu gosto de ti porque tu é um gay que não é afeminado. Eu acho que isso que é legal. Aí eu falei, mas por que, fulano? Olha, não tô expondo o cara aqui, mas tá. Por que, fulano? Eu gosto de começar com provocação, entendeu? Mas por que, fulano, tá falando isso? Porque eu acho que não tem necessidade. Não tem necessidade do tudo bem cara o cara ser gay, assim. mas E não precisa fazer isso assim de forma exagerada. Eu acho desconfortável isso. Aí eu falei assim, pois é, então. Eu vou te explicar pelo menos o que eu entendo. Eu acho que existe um espectro e é onde essa pessoa se sente mais à vontade sendo afeminada do que sendo machona. E você está exatamente fazendo a mesma coisa, só que invertida. Porque você está tendo que andar com uma postura ereta para ser o machão. Você está falando com uma voz mais grave do que tu precisa quando tu vai mandar o áudio pra mina. E tu tá fazendo atitudes ridículas que todo mundo tá vendo ao teu redor, que elas são exageradas para demonstrar um jeito de escolha, quando na verdade tá tão emaranhado em ti que é parte da tua pessoa. E hoje em dia é tu. E tu quer ser visto dessa forma. Essas pessoas são o oposto disso. É o outro lado do espectro. É o oposto esse homem que é assim é o oposto de ti. E por ser o oposto de ti, te incomoda. te incomoda. Porque quem tá no meio tá indiferente, abraça, beija, como tu faz com teus amigos, que eu já vi. Na broderagem. Porque tem isso, né? Existe alguma coisa ali que acontece entre muitos héteros reunidos que eles deixam escapar uma postura, uma atitude muito carinhosa, muito afetiva entre eles e de um jeito que é maquiada como brincadeira. É brincadeira. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não, meu amigo. Tu gosta, porque é gostoso tu receber um abraço. Não é porque... E porque tu ama aquela pessoa, teu amigo. E não é por isso que tu gosta do pinto dele, entendeu? E essa que é a desconexão que o cara tem que fazer, entendeu? De achar que porque ele tá abraçando o brother dele, ou a menina tá abraçando a amiga dela, automaticamente é uma atitude, entendeu? Esse é o tipo da coisa que a humanidade não precisa mais. Não precisa. Esse é o tipo da coisa que tu não tem ganho nenhum se tu continuar dessa forma.
Tu só tem a ganhar no mundo tendo atitudes mais carinhosas, tendo atitudes mais empáticas. Então, quando alguém fala com orgulho, e eu já ouvi numa mesa de jantar aqui na minha casa, eu já ouvi de uma figura muito importante na minha família, eu já ouvi que sou preconceituosa, sim. Sou homofóbica, sim. Assim, nada contra. Nada, começa a frase totalmente errada. Nada contra. Pode ir lá, casar, ter filho, o que for. Agora, aqui não bote educação na escola com esses assuntos pra minha filha aprender não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, eu já ouvi disso. Ainda digo mais, se alguém se ofender do fato de eu estar contando isso aqui, eu quero deixar bem claro, isso é parte da minha história. Eu tenho mais a que falar sobre isso. Se você tá com vergonha, porque você tem algo a resolver sobre isso. A gente não vai resolver o problema de todo mundo. Exatamente. Cada um resolve seus demônios. Exatamente. Mas isso é uma coisa que realmente impacta pra caceta, sabe? A gente fala... Eu já ouvi algumas frases esporádicas quando eu ainda tava querendo me assumir pra minha família e eu não conseguia, porque eu ouvia frases esporádicas brincalhonas, sabe? Do tipo... Ai, essa novela tem tudo que não presta. Tem traficante, tem assassino, tem homossexual. Eu já ouvi isso de gente muito próxima de mim, numa mesa de jantar, num aniversário, num evento feliz. Dá medo, né, cara? É escroto pra caralho, porque aí tu fica, pô, eu tava próximo a me assumir pra minha família, pra eu me sentir melhor, não porque eu queria aprovação, tá? Mas eu tava querendo dar eu tava querendo riscar isso da minha biografia, começar um capítulo novo onde eu me sentisse de fato pleno, feliz 100% eu. E tava cansado de me sentir com medo de sair um dia com alguém e ser esbarrado no shopping ou num lugar, ou sei lá o quê. E são coisas que eu tava cansado disso. Eu queria poder viver uma vida mais comum, mais simples. Isso foi recente ou não? Foi muito recente. Muito recente? Muito, foi em fevereiro desse ano. Fevereiro desse ano. Então, quando eu te conheci, ainda rolava toda uma... Por parte da família. Sim. É óbvio que a família, por si, deveria ter suas desconfianças. Sim. Mas eu nunca apresentei ninguém. Sim. Nunca, era sempre uma coisa assim. E morria de medo de sair numa festa, esbarrar num primo, ou numa amiga de um primo, ou coisas assim. Noias assim que nem... Ainda quero deixar claro, tá? Não é porque eu não achasse que esse primo ou essa prima não fosse aceitar, que inclusive aceitaram. 98% das... Aceitaram a tua existência, né? Não, mas assim, foi além. Senão eu não falaria, entendeu? Foi além. Recebi frases, textos de carinho. Como é que foi? Foi simples. Eu fiz um texto genérico, honesto, mas eu só mandei para as pessoas da família que eu sabia que precisava falar. E mandei. E no que eu mandei, as respostas que eu obtive, mas eu mandei de uma vez assim também, no dia do meu aniversário, ou então dia 12, um dia antes do meu aniversário. Uma coisa assim, muito próximo do aniversário, porque eu tinha me feito essa promessa. Eu falei, cara, chega pra mim, entendeu? Meu aniversário de tantos anos vai ser meu limite ali, eu vou ter até aquele dia. E foi literalmente no último dia que eu disse assim, não, eu vou falar aí, foda-se. E não tive... Foda-se. E tipo, foi muito melhor do que eu esperava, entendeu? Foi muito melhor do que eu esperava a resposta das pessoas. É que existe uma grande diferença entre o discurso e as atitudes. Sim. Então aí que tá a questão. Pelo menos o discurso que eu recebi de volta foi um discurso bem legal. E eu agradeço. Não fiz isso por aceitação. Eu não fiz isso por dependência. Sim. Eu fiz isso para me libertar, para mim mesmo, entendeu? Eu fiz isso independente da resposta que eu fosse ter, senão eu não mandava. E isso foi muito legal para mim. Aceitação não mandava, né? E assim, quero deixar claro, quero avisar vocês, olha só, no dia seguinte, eu não botei um salto. Olha só, eu não virei mulher. Não virei mulher? Não comecei a bater cabelo? Não mudou nada. E também seria ok se tu virasse mulher. Claro, mas assim, do dia seguinte não aconteceu. Saca? Porque não era uma escolha? Porque tem gente que fala que é uma escolha. Então, quer dizer que eu escolhi aos 34? Quando a gente se assume... Mas é essa visão é muito genérica. Eles só não conseguem dizer quando eles escolheram ser hétero. Não consegue. Mas essa visão é muito genérica e é muito preocupante, sabe? Porque de achar... então quer dizer que agora
ele é gay, porque nunca foi a vida toda, né? Agora que falou que Agora, foi É a partir agora. daquele momento. Então quer dizer que no outro dia Uhum. vira mulher, É, vira trans, e o que é uma coisa completamente diferente, É. sexualidade com eu vou tudo falar o que eu isso, acho. com Bora tudo ver se isso, tu me diz o que saca? tu acha. Eu acho que nasce dessa forma. Num espectro, a pessoa nasce. Eu não posso ter aqui apoios biológicos para dizer, de acordo com a pesquisa tal, e não sei o que, não sei o que. Isso aí é para quem quiser ir lá e pesquisar. Mas eu acho que a pessoa nasce com uma sexualidade, que ela vai desenvolver essa sexualidade de um jeito, de acordo com o ambiente que ela vive ou não, ou ela vai oprimir essa sexualidade, reprimi-la, ou isso fica num âmbito sociológico. Porque, tipo assim, por que eu tô dizendo isso? Por exemplo, o meu. Eu só posso falar de mim. Uhum. A minha vivência foi muito. Eu sabia que eu tinha atração por pessoas do mesmo sexo com 6 anos de idade. Isso não é qualquer coisa. Só que aí tu pensa, poxa, mas é tão jovem. Eu falei, não, cara, porque se tu for hétero e pensar quando foi a primeira vez que tu olhaste pra uma garotinha, ou então bababá. uma menina pra um garotinho e sentiu uma coisa diferente, ficou com vergonha, coisas bem típicas de quem ainda tá começando a vida, eu tinha isso, só que era o contrário, era oprimido e era escroto pra caralho. E eu Ou me então, lembro que era ou muito então quando a gente jovem. passava naquela sessão de cueca, Na sessão de cueca, que tinha aqueles clássico. corpos masculinos lá. Então e Sessão tu tem de que passar cueca. com a mão aqui assim pra tua mãe não ver que tu olhou pra lá. Saca? Não, é horrível. Eu quero abrir um parênteses aqui. Clássico. Eu quero abrir um parênteses aqui porque eu dei um único indício muito, muito forte em toda a minha adolescência e infância diante da minha sexualidade. Foi quase como uma indireta. Que eu dançava axé. Mas eu dançava um axé. Não era igual o Jacaré. Era igual a Carla Pérez. Meus primos devem estar morrendo de rir agora, porque meu tio tinha uma câmera que ele gravava isso. E eu me adorava ser gravado. Dançando. Dançando El Chan, Companhia do Pagode, e até o chão, Na boquinha da na garrafa. boquinha da garrafa. Eu fazia isso tudo e terminava a música. Opa! Voltei. Voltei. Aí é óbvio, mas aí foi a única coisa que... Porque a música, cara, é foda, né? A música, ela não consegue... Ela te pega de um jeito que tu não consegue nem te esconder, né? A arte é assim, mano. A arte é foda. A arte é foda. Bora dar uma conferida pra ver se tá gravando tudo direitinho, só mais uma Vamos, vez, pra vamos. gente ficar tranquilo e pra gente arrematar, né? Te dar um break então. Dar um breakzinho. Vamos dar um break então. Vamos dar um break. Matei outro caralho. Foco. Pronto. Ajeitar o microfone. Microfone próximo. Aí. Beleza. Então, voltando aqui a conversa com o Marcelo Lobo. É. Marcelo, nesse retorno aqui, eu queria ler uma história pra ti. Antes de tu ler essa história, eu vou concluir só um negócio. Hum. Hoje, eu sou fotógrafo e filmmaker. A última fase como profissional me trouxe isso. E isso é meio que quase um fechamento de ciclo. Uhum. Porque eu queria trabalhar no cinema, eu tinha o prazer, não deu certo como crítico, mas acabou que as áreas que eu me meti, elas me moldaram para ser uma pessoa hoje que eu me sinto apto e completo para ser diretor de cinema e criar histórias. E é isso. E faltou só concluir com a profissão que eu tô fazendo hoje, eu tô feliz assim. Enquanto fotógrafo, provavelmente eu vá diminuir cada vez mais os trabalhos e focar mais na direção de audiovisual mesmo. E é isso. É exatamente aí que eu queria entrar nessa história. É exatamente sobre isso. Vou ler uma história aqui pra ti que eu peguei na internet aqui, de um print que eu não sei de quem é e, enfim. É uma pessoa que tá aqui indignada, tá? Eu vou ler aqui pra ti e bora ver se tu vai te familiarizar com essa história. Porque eu acho que eu lembrei muito de ti quando eu li essa história. Começa assim: meninas, eu tô errada de estar chateada? Vamos lá.
Eu tô grávida de quase 7 meses. A irmã do meu marido é fotógrafo e ganha super bem. E tá ganhando até na pandemia. Eu vinha dando umas indiretas pra ela, que era o meu sonho de fazer umas fotos. Ela sempre se fazia de surda. Aí, quando eu estava na minha sogra e ela estava editando, ela me chamou para dar uma opinião se ficava melhor assim ou assado a foto. Aí eu dei a opinião e tal e fui embora. Você já tá rindo porque você sabe onde isso vai terminar, né? Uhum. Embora que já estava. Já fui embora que já estava na minha hora de ir. Depois chamei ela no WhatsApp para perguntar como as fotos tinham ficado e tal. Ela me mostrou e eu falei a ela que bem que podia fazer as nossas, minha e do meu marido. E ela mandou os preços dos pacotes. Aí eu ri e falei que tava caro, que ela podia dar de presente pro sobrinho. Ela disse: "Eu nunca vou dar um presente para ele nesse preço. É relógio que trabalha de graça." Tudo isso com um clima de desconstrução. Fiquei super triste. Ela não deu nem um alfinete pro bebê e já deu a entender que não vai dar, que tem outra coisa mais importante para gastar. Fiquei bastante chateada, falei pro meu marido e ele falou com ela. Ela mandou essa mensagem do print. Eu tô errada? Poxa, ela é tia do bebê, não custava nada. Ela é super conhecida e conceituada aqui onde a gente mora, apesar de ser novinha. Já indiquei ela para vários amigos. O ensaio basicão dela não sai por menos de R$ 300. Rose é a irmã dela por parte de pai. Tem uma resposta aqui da fotógrafa, mas eu acho que fotógrafo sofre muito com isso, né? Quem trabalha com a área de criatividade sofre muito com isso, não sofre? Posso contar algumas, bem rapidinho. Eu tenho certeza que tem várias histórias sobre isso. Várias histórias. O caso mais clássico, que é um fenômeno da nossa querida rede social, hoje em dia, Instagram, são os pseudo, wannabe, tipo, quero ser influencer. Sim. E a primeira coisa que eles pensam que eles vão conquistar é parcerias. Essa palavra já é complexa da gente engolir no ramo da fotografia. E o que acontece é o seguinte: é uma abordagem completamente equivocada de como você deve ou não trabalhar com um fotógrafo. No intuito óbvio, porém implícito, de que tô querendo umas fotinhas gratuitas, Sim. eu vou abordar o fotógrafo da forma mais ingênua possível, porque, tipo, eu não sei como eles conseguem ter essa capacidade de achar que o fotógrafo não vai perceber a cara de pau da pessoa. Ou, eu tenho outra teoria. Pode ser que eles simplesmente atirem pra 10 pra um aceitar. Sim. Né? É uma teoria. É uma Pode teoria ser. válida. Faz uma sentido. Teoria válida. Então, assim, meu amigo, eu vou falar sério. Começa que todo fotógrafo que se preze, ele precisa, às vezes, atualizar o portfólio dele com produções pessoais. Como é que funciona isso? Eu tô falando só por mim, tá, gente? Mas, assim, pela indústria, pelo que eu conheço. Pode ter exceções, pode ter pessoas que não trabalham dessa forma, mas, assim, eu vou falar por mim e pela indústria como fotografia comercial, que é fazer ensaios fotográficos, etc. A pessoa, geralmente, o fotógrafo precisa, assim, ele precisa de tempos em tempos fazer uns ensaios por dois motivos. Para atualizar o portfólio dele, que está um pouquinho repetitivo com as mesmas fotos que ele tinha antes, então ele precisa de fotos novas, e para que ele se sinta livre de criar algo de forma muito mais tranquila, sem nenhum tipo de amarra, porque assim, eu quero fazer de cobrança de cliente, né? Exato, porque quando o cliente vem com uma ideia, é um mix e é um casamento entre o que o cliente quer e as suas sugestões, o que eu acho super natural e correto. Afinal de contas, o cliente está comprando o seu trabalho. E com ressalvas, daqui a pouco eu vou mencionar algumas ressalvas desse sentido também. O problema que acontece é esse, é que é o fotógrafo que tem que entrar num período em que ele se sinta que está a fim de trabalhar de graça.
É um período lunar? Ele é lunar. Não sabemos. Ele é ontologicamente raro, cara. Pensa comigo, tu gosta de trabalhar de graça? Eu não gosto. Ninguém gosta de trabalhar de graça. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte. Em troca da... Porque assim, de graça é uma pinóia. Tipo, o tempo, ele é valiosíssimo. Então, assim... Um dos meus ensaios favoritos foi um ensaio que foi uma colaboração de 3 a 4 profissionais de áreas específicas, salão de beleza, cabeleireiro, né, no caso, maquiagem, aí um estudante de moda, e a gente reuniu esse grupo para a gente criar eu tinha um conceito embrionário, eu tinha uma ideia muito pequena e eu queria expor ela para essas pessoas e ver se a gente conseguiria encontrar 2 modelos. A minha ideia era que elas fossem muito próximas, talvez irmãs, ou então até irmãs gêmeas, se eu tivesse essa sorte de terem uma beleza exótica e serem diferentes, e serem gêmeas. Acabou que a gente não conseguiu encontrar gêmeas, mas a gente encontrou 2 irmãs muito próximas e muito parecidas, apesar de uma ser ruiva e a outra ser loura. E esse foi um ensaio que eu me orgulho muito, porque a gente criou do zero o conceito, cada um contribuiu um pouquinho ou muito, e no fim das contas ficou um ensaio muito legal e original. Pronto, atingiu todos os objetivos. O pagamento essas fotos eram distribuídas por esses profissionais, todos, inclusive as modelos. Mas existiu ali um start que veio de mim. Não veio das modelos. Os modelos nem sabiam. Então, quando você... E eu quero te falar de coração. Se você aborda um fotógrafo e ele simplesmente aceita de cara trabalhar contigo só pelo número de seguidores que tu tem, as fotos vão ser escrotinhas, tá? Porque existiu ali um interesse muito grande. Com certeza. Existiu ali um interesse no teu corpo, inclusive. Provavelmente. Que é totalmente antiético, que acontece demais na nossa área. E ainda mais na nossa sexualidade. Tava cheio de viado abordando fotógrafos homossexuais, querendo ensaios sensuais, querendo ensaios sem camisa, que é um ramo muito assim, que no Instagram dá muito likes, né? Aquela coisa meio apelativa, entendeu? Se tu for olhar para os meus ensaios fotográficos, até masculinos que eu faço, que não são a maioria, são a minoria, eles raramente têm alguém sem camisa. Não que eu esteja aqui querendo ser o puritano e botando regra. Não. É apenas uma escolha pessoal. Eu gosto de até aquela pessoa que só se fotografa sem camisa, quando ela for ser fotografada por mim, eu gosto do desafio de entregar para ela algo diferente, entendeu? Aí tá. Eu vou abordar aquela questão. Todo fotógrafo costuma ter um negócio chamado portfólio. Portfólio nada mais é do que o teu currículo. Aquilo que tu sabe fazer. Bem ou mal, é aquilo que tu faz. Aí tem fotógrafos que são bem especializados, ou seja, que só fazem fotografia de casamento, só fazem fotografia de esporte, sabe? Tipo, de cobertura de esporte. São jornalistas, fotógrafos jornalísticos que não pode ter nenhuma edição na foto, etc. Então, assim, a minha sugestão, vá atrás daquele fotógrafo que você curte as fotos dele ou dela e analisa o que ele ou ela faz. Porque olha só uma situação que aconteceu já. Uma pessoa já chegou pra mim e pediu ensaio... Eu não tô brincando, Erlon. Pediu um ensaio... Uma moça pediu pra mim um ensaio fotográfico esportivo de bicicleta nas montanhas. Eu não tô brincando. Que? Aí assim, tá, vamos lá, 3 fatores, né? Ensaio fotográfico esportivo, de bicicleta, tipo eu e minha Calói, entendeu? É sério, tipo, na bicicleta, como ciclista. Até aí, tudo bem. A gota d'água pra mim foi a montanha, bicho. Belém com montanha, bicho. Aí eu fiquei, tipo assim... Primeiro eu achei que era trollagem, eu não tô brincando. Mas ela falou sério.
Ai, meu sonho. Ah, bicho, se a gente for pro sonho, né? sonho, A abordagem já tá errada, brother. A criatividade da pessoa que lida com arte, ela é baseada, ela tem que nascer, a criatividade ela tem que nascer das limitações. Ela não pode pensar, ai, meu sonho. Ela começou assim, meu sonho é fazer um ensaio montanhoso com a minha bike. Bem esse esporte. Não assim, olhando pra câmera, não. Tipo assim, bem natural. Tipo, eu passeando de bike, ou eu correndo na bike. Sabe aqueles ensaios que faz um blur, assim, um borrado e só fica a bike focada? Aí eu, poxa, quanta coisa legal. Eu achei legal seu conceito. Tem alguns problemas aqui. E eu não consigo não ser sarcástico. E as pessoas às vezes acham que isso é ofensivo. Foda-se. Porque cada um é cada um, né, brother? Então, assim, se esse é o meu defeito, esse é meu defeito. Então, assim, não sei lidar com gente como muita gente sabe lidar com gente. Inclusive, é um ótimo motivo de terceirizar. Se você não consegue lidar com o cliente de um jeito bajulador, como o brasileiro adora, ser bajulado, opa! Vamos lá, campeão! Vamos lá! É isso? Não, você que manda, patrão. Eu não sou esse cara, entendeu? Eu quero, assim, igualdade. Eu não vou chegar com superioridade em cima de você, nem inferioridade. Eu vou chegar de igualdade. Poxa, que bom que você quer meus serviços. Vamos lá bolar uma coisa junto que dê para os dois saírem felizes. E não vai ser montanhoso em Belém. Não vai. O máximo que a gente tem é umas dunas baixas. Lá em Salinas. Longe. É. Aí eu fiquei... Não, eu sei que... Aí eu falei assim de maneira... Nossa, eu adorei a tua ideia. Eu adorei a ideia. Honestamente, eu adorei a ideia. Até escrevi honestamente, vírgula. Mas em Belém dá pra gente fazer isso com montanha? Aí ela falou assim, pois é, né? Achei meio ruim assim. Aí, e outra coisa que eu queria te falar de coração. Meio ruim. Aí eu falei assim, outra coisa que eu queria... De coração, eu não tô sendo irônico, tô falando de verdade. Por que você tá me procurando pra fazer essas fotos? Se você olhar meu portfólio, não tem bicicleta em nenhum lugar. Não tem nem patinete. Não tem uma pessoa praticamente de roupa de esporte, que eu me lembre. Uma raquete de tênis. Não tem. Na mão. Aí ela falou que... Ah, mas eu adoro as fotos. Aí eu falei, pois é. Eu agradeço, eu acho legal. Mas é justamente por isso que eu queria poder te prover algo que eu sei prover com excelência. Não que eu seja um profissional perfeito. Mas a minha área de expertise é uma, e eu posso te entregar aquilo com alto nível naquilo que eu sei fazer muito bem. Com a iluminação que eu sei fazer e tudo mais. Quando você me pede para eu ir para outra área, é igualzinho você chegar num dentista e pedir para ele ver tua acne. Não tem coerência. E é aí que mora o problema. As pessoas lidam com arte de uma maneira aguada. Generalizada. É aguada. É um copo de água com um monte de tinta assim, ó. E não é assim que é a arte, cara. Tipo... É muito óbvio até. É só tu olhar o que aquele cara sabe produzir, o que aquela menina sabe produzir. Pô, tem uma menina que ela produz ensaios aqui em Belém de todas as gerações. Faz ensaio de bebê, faz ensaio de recém-nascido, faz ensaio de criança. Poxa, eu queria ter essa capacidade, mas eu não consigo. Não consigo. Pra você lidar com gente abaixo não vou nem dizer 18, mas uns 16 pra baixo, tem um outro rolê, entendeu? Tem uma outra abordagem, tem outro rapport, né, como a gente fala, tem uma outra conexão, que tu tem que ter algumas técnicas, e eu não aprendi essa parte, entendeu? Essa é a minha parte que eu sou limitado. Na verdade, pode até ser, mas eu não o meu objetivo como fotógrafo não é ser o cara que faz tudo. Nunca foi, então não é nem questão de limitação. Seria o mesmo que você dizer que um advogado criminalista é limitado porque ele não é trabalhista. Não faz sentido. Ninguém diz que o cara é limitado porque ele não é da outra área dele. Então por que fazem isso com a gente, entendeu? Que é de arte. Quem trabalha com criatividade lida diariamente com esse tipo de problema, né? Mas não dá pra tu fazer tal coisa aí? Aí influencia. Mas se mete, pergunta coisas que... Não dá pra te colocar um olho azul em mim?
Né? Não dá pra te tirar essas estrias aqui. Quanto à relação a retoque, eu tenho uma abordagem que é minha. Tem gente que tem de um jeito, do outro, e eu respeito. A minha abordagem é a seguinte: eu tenho uma conversa prévia com o cliente, ele ou ela me diz quais são as suas inseguranças, eu digo até onde que eu posso te proporcionar um resultado natural e que tu te sinta satisfeito, porque às vezes a pessoa diz assim: eu quero que tu tire minhas olheiras. Eu tenho umas olheiras muito fortes, eu quero que tu tire elas. E eu te digo: não tira. Eu consigo tirar, mas não vai ser mais tu. Mas eu posso diminuí-las consideravelmente. E aí tu me disse, tá bom. Se isso foi relevante pra foto. Se tu virou um guaxinim ali na hora, na foto, ou não. Se aquilo não roubou a atenção. Porque às vezes tu tá com uma espinha, e espinha é um negócio temporário. Aí eu não tenho problema nenhum de apagar, muito pelo contrário. Agora, um sinal, eu tenho que perguntar se aquele sinal é um orgulho pra aquela pessoa. Porque não é todo sinal que incomoda uma pessoa. Sim. Então eu tenho que ter esse malejo. Mas hoje em dia, olha, com a maturidade, tu chega isso assim rapidão. É só chegar chegando e perguntar mesmo. Eu acho que quando a pessoa chega assim, eu queria umas fotinhas. Quando ela já chega no diminutivo, pra mim é um grande problema, sabe? Pra quem trabalha com arte. Porque eu vou falar. Eu queria umas fotinhas. Umas fotinhas. Né? São só 5. Aí tu quer que tu faça o preço de um pacote com 5 fotos. Que tu vai ter o teu tempo que tu vai tirar pra ir lá bater a foto. Não conta nada. Vai contar só as 5 fotos. Quer pagar R$25 por foto e pagar só as 5 fotos. Não vai contar nada do teu trabalho. Eu penso muito assim, acontece muito na minha área de arte, que eu também trabalho com arte, né? Com teatro. E acontece muito, é só uma peçazinha. É 10 minutos. A gente dá o lanche de vocês. Eu acho que rola muito, não rola, Marcelo, também na área da fotografia? Rola na área de fotografia, mas hoje em dia eu encontro esse problema mais na área de vídeo. Na área de vídeo? E existe uma ignorância meio cega. A pessoa não percebe o quão idiota é isso. Desculpa, a palavra é forte. Mas olha só, pensa comigo. Quer um exemplo? Olha como faz tanto sentido e é tão óbvio. Você me pedir um clipe de apenas 30 segundos pro teu Instagram não quer dizer porra nenhuma com relação ao gasto que vai ser gasto nesses 30 segundos. Um trailer do Transformers dura 1 minuto. E o gasto dessa produção foi de 100 e caralhados milhões de dólares. Então não é o tempo de duração do filme que vai definir o valor daquilo. É o tempo designado de quem está produzindo junto com os gastos da produção. Porque já pensou se eu vou fazer um ensaio fotográfico com 3 modelos, porque a loja me contrata, a loja chega e fala assim: Marcelo, eu queria 3 modelos, uma loura, um rapaz moreno e uma ruiva. Eu queria que eles fizessem um ensaio, cada um tivesse 30 fotos e que essas fotos tenham videoclipes também. Eu quero que esses clipes sejam de só 1 minuto, assim, é só 1 minuto cada um, que é pra eu ter 3 clipes deles 3 e ficar bonitinho no Instagram e no seu... Já chega todo o conceito, né? Eu tô aqui calado ouvindo. Aí eu dou o preço. Dentro desse preço tá incluso o preço dos modelos. Ou tu acha que modelo não ganha dinheiro, não paga conta, não paga boleto? Me dá uma raiva, aí eu fico puto, porque a ignorância do outro... Ai, Marcelo, mas tu não tem que culpar a sociedade porque não tá acostumado. Então aprende, caralho. Não tá acostumado, vai ter que aprender. E se vai ter que aprender, tem que aprender desse jeito. Não é ofender os outros e achar que tá bonito. Não é ofensa. É ofensa, bicho. Tu achar que... Tu alguma vez trabalhou de graça, assim? E fácil, e sem tu querer? Claro que não. Mas é normal quando é estagiário, não sei o que. Eu falei, vai pra outra vida então, vai ser estagiário, senão eu teria sido estagiário, nada contra os estagiários. Mas porque é uma carreira. Eu sei que daqui a 2 meses eu não quero mais estar ali, ou 6 meses. Tem algo a galgar, né? O cara que é modelo, não é porque ele vai ganhar as fotos, não sei. Não, realmente, pro modelo, as fotos são muito importantes e ele vai realmente ganhá-las de graça.
Tem fotógrafo que não dá todas, dá só umas fotos assim. Eu dou todas. E o cliente que vem me contratar já tem que saber disso. Porque eu acho que isso vai influenciar muito no preço dele ou dela. Que aí o cara fica, pô, vou ganhar aqui um ensaio completo Pra fazer. com produção, que geralmente tem às vezes... e tem às vezes o maquiador, tem o cabeleireiro, tem o assistente. E quando tu vai ver o meu preço, é uma coisa, mas eu não posso só cobrar o meu preço e tu ficar lindo, achar lindo. Tudo bem, eu vou fazer um ensaio do poste. Da tua rua. Da tua rua. Vamos botar assim um cabide com as roupas da loja no poste. Eu vou tirar uma foto linda com vento e tudo. Que tá me ventando, né, lá fora agora. Que o poste não cobra. Porra, tá entendendo? Então, tipo assim... Aí assim, Marcelo, mas tem que ter mais compreensão. Eu falei assim, não, pois é, dois lados tem que ter compreensão. E assim, é óbvio que eu tô brincando aqui, eu não falo dessa forma. Eu explico e digo assim, olha, então, é bem diferente um ensaio fotográfico e mais nada do que vídeo. Vídeo é outro rolê. O vídeo eu preciso saber qual é o teu orçamento. Se tu chegar na indústria de Hollywood amanhã, vai a Los Angeles amanhã, chega lá e diz assim, quanto custa um videoclipe de 3 minutos e 50? Porque a minha música tem 3 minutos e 50. Não é assim que funciona, meu querido. A primeira coisa que a pessoa vai perguntar pra ti é, qual é o teu orçamento? Porque o teu gasto não vai ser só pro fotógrafo ou só pro filmmaker. Ele vai ser pra produção por inteiro. E se tu não tem essa capacidade, vai ter que contratar uma pessoa pra produzir isso. E se for o fotógrafo ou o filmmaker, essa pessoa é mais uma função. Então, às vezes, tem gente... Eu já tive vontade, não parei pra fazer, porque eu sou meio metido a aprender muita coisa. Eu já tive vontade de aprender, sabe o que? Maquiagem. Pra eu poder prover no pacote também maquiagem. Mas eu já vi que é uma arte tão linda, tão complexa, tão complicada, que eu admiro tanto, que eu fiquei com preguiça. Eu falei, não, ainda não rola, porque é uma dedicação muito foda pra eu sair ofertando. Esse é o tipo de valorização que as pessoas não têm às vezes. Sabe? E não tem nem com o próprio fotógrafo, né? Às vezes o cara só pendura uma câmera no pescoço, pronto, bora lá bater. É, E aí cara, eu parei, eu vou falar de coração. Foda. Eu sei que tem eventos e eventos, mas eu parei de fazer eventos como fotógrafo porque eu me sentia um apertador de clique. Apertador de botão. E era uma loucura o tempo todo. Marcelo, vem cá, tira aqui. Marcelo, vem cá, tira aqui. Marcelo, vem cá, tira aqui. E a foto que aquela pessoa... Pô, Marcelo... Tá, aí tu pode perguntar. Pô, Marcelo, mas tu não tá ali pra cobrir o evento e a pessoa que te contratou não tá te chamando pra isso? Eu falei... Mais ou menos. Porque depois, se as fotos não ficarem legais, porque o ângulo que ela queria não era esse, o lugar, as poses, a culpa vai ser de quem? Do fotógrafo. Eu prefiro. Se você quiser me contratar um dia para eu fazer um evento, eu aceito. Na seguinte condição. Cria um espaço, estilo estúdio, no canto do evento, bem bonito, bem sofisticado, onde eu vou trazer uma luz mais foda ainda, para a iluminação da pessoa ficar perfeita, porque aquele lance de flash em cima aqui, todos os eventos ficam parecidos, entendeu? E isso me incomoda um pouco. Eu respeito quem trabalha em evento dessa forma e admiro e tudo mais, estão ganhando o dinheiro deles, estão felizes. Agora, assim, tem lugares que tu vai lá e o cara só fica o tempo todo pra lá e pra cá, pra lá. E tu quer organizar o fulano mais pra esquerda e fulano fica com cara... Porra, cara dura, bicho. E aí tem umas regrinhas. Você vai fotografar 5, você coloca os mais altos não sei aonde, os mais baixos não sei aonde. Tem umas regrinhas pra você fazer, pra organizar, pra foto ficar bonitinha. Isso é meio, tipo assim... E o preço que essas pessoas geralmente querem nesses eventos é muito baixo, Cara. Sabe? Aí eu botei na balança o seguinte. Porra, aí tu leva uma câmera foda, né? O estresse é mais alto do que o valor. O tempo de duração é mais alto. Não tem vantagem nenhuma pra mim. O dinheiro é mais baixo. Então por que fazer? Foi o que me fez terminar o curso de inglês que eu dava aula. O último semestre eu só tava com uma turma.
numa sexta-feira, mas porque eles estavam de joelhos, eu me orgulho muito. Eles iam lá na coordenação, deixa o tio Marcelo aí mais um. Aí eu ficava com dó, me deixava levar e falava, tá bom, mais um semestre com a mesma turma. Mas pelo menos, tipo, durou só uma sexta-feira que eu ia pra lá pra dar aula. Numa tarde, era quase uma terapia pra mim, entendeu? Chegava lá e tinha uma terapia, assim, um negócio muito legal. Acontece o seguinte, teve um dia que eu tinha um ensaio fotográfico que só podia acontecer numa sexta-feira, no horário que eu tava dando aula. O que eu ia ganhar nesse ensaio fotográfico era equivalente a 2 meses com um professor de inglês de uma turma. E ali eu falei, bicho, acho que tem alguma coisa errada com esse tempo aqui. O tempo tá muito mal organizado aqui na minha cabeça, na minha vida. E foi dito e feito. Aí, um semestre depois, eu cancelei. Fechei tudo. Se eu tivesse tido dois trabalhos que eu tivesse naquele semestre, ia ser equivalente ao que eu tava ganhando nos 6 meses inteiros. Aham. Então não tem coerência. O seu tempo é tão valioso quanto o seu trabalho. Com certeza. Com certeza absoluta. E não tem erro, cara. Nessa área é que mais tem, cara. Mais tem. Fantástico, Marcelo. Fantástico. Essas histórias assim, eu acho fantástico, sabe? Porque é bom as pessoas escutarem isso, sabe? Eu acho importantíssimo as pessoas escutarem isso. Porque fala assim, porque parece que todo mundo pode colocar uma câmera no pescoço e bater a foto, saca? Uhum. É o papo do cara que vai como é? É como eu falo do obstetra. Não, é o papo do cara que vai lá, que já aconteceu, já vi acontecer isso, o cara foi lá, esqueceu a chave do carro, vamos lá no chaveiro, o cara vai lá, abre o carro do cara, quanto é que é? R$300. A cara, mas só pra te destravar, o cara foi lá, pum, jogou dentro, fechou, pronto, então faz aí, mano, faz aí. Eu fiz curso de precificação, cara. Em curso de precificação é um negócio muito difícil. Por que eu fiz curso? Porque é muito difícil pro cara da área de criatividade botar valor naquilo que ele exerce. E geralmente é mais abaixo do que ele merece. Todo profissional que você conhece da área de criatividade aí tá cobrando mais abaixo do que ele merece. A maioria. Com certeza. E aí o que acontece? Quando eu fiz curso de precificação, eu aprendi que na minha área, para eu ter lucro, eu tenho que ramificar tudo. Tudo. Tudo que está englobado nesse preço aí. Eu tenho que botar o valor do tempo de ensaio fotográfico ou filmagem. Vou falar de foto que é mais prático. O tempo que eu vou designar ali de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Depois as 6 ou 7 horas que eu vou editar. O know-how que eu tive que gastar com cursos, com luz, iluminação, os caramba pra aprender. E eu não tô falando nem luz pra eu usar no ensaio, que também é mais um fator. Eu tô falando luz da minha casa, que eu tive que gastar pra poder aprender os cursos durante 24 horas. O know-how que você tem. Porque senão, meu amigo, por que o cara... Olha, tem gente que é... Por que o cara vai num salão foda, de um cabeleireiro foda e cobra um valor astronômico às vezes por um corte? Ali atrás daquele valor não é a tesoura que o cara tá usando, porra. Não é o ponto. É o conjunto de tudo. É o profissional ter tido 15 anos de carreira pra chegar ali, já ter cortado milhares de cabelos, a segurança que ele vai te dar na hora que ele pegar no teu fio e cortar teu cabelo, é o preço que tu tá pagando por esse valor mais alto. O resto é luxo, é extra, é bônus, é legal de ter. Uma caixinha de não sei o quê com um brindezinho, coisas assim, são mimos legais, são extra. Mas, cara, quando tu vai precificar, tu tem que pensar nisso. Tu tem que pensar no tempo que tu passaste estudando aquilo, no tempo que tu investi, no valor que tu investiste altíssimo no equipamento, que as pessoas não fazem ideia. Não fazem ideia. E elas têm que pensar em tudo. No transporte de ida e volta daquele lugar, seja se a pessoa tem um carro é a gasolina, se ela não tem um carro é o Uber. A segurança que ela vai colocar em risco os equipamentos inteiros dela em prol do teu serviço.
Aí você pensa, mas tudo isso, tipo, tem muita coisa aí que... Pois é, tem muita coisa aí que não vai aparecer no orçamento. Com certeza não. Não é pra aparecer no orçamento, gente. Mas é pra você criar um valor daquilo. E ele ser simbólico. E aí você vai colocando. É assim que você precifica. Você coloca tudo ramificado, todos os gastos que você teve. Por exemplo, eu tenho certeza que a pessoa que trabalha no ramo da maquiagem gasta em cada momento que usa aquele lápis ali. Quando você paga a taxa do maquiador, ali dentro da taxa daquele maquiador, daquela maquiadora, tá os gastos que aquela pessoa teve com a qualidade do material que ela comprou, que influencia na qualidade final do produto. Que nesse caso não é produto, é o seu rosto. Não é? E o tempo que essa pessoa designou para aprender as manhas para poder aplicar no teu rosto. Coisas do tipo. Pra rebocar tudo. Pra rebocar direito a cara. E é isso, cara. As pessoas têm que valorizar mais isso. É assim, bom, podes achar... Se você acha que eu sou meio arrogante falando desse jeito, falando nesse tom, eu te digo de coração. Às vezes, não sai julgando a minha postura sem perceber por que a minha postura é essa. É uma revolta. É uma revolta. Tá entendendo? Tipo, porque e é uma imposição de respeito, porque às vezes a pessoa fica toda assim, não, doutor, não, tudo bem, doutor. A arrogância tá na pessoa que tá te contratando. Muitas vezes, quem trabalha com arte, quem trabalha com área de criatividade, a arrogância tá quando tu fala que tu queres pagar, eu quero pagar R$100 aqui no teu trabalho, quanto eu posso. Ok, você chegar e dizer, perguntar honestamente, Marcelo, eu tenho R$100, esse é o meu orçamento, o que tu pode fazer com R$100? O Marcelo dizer, olha, eu posso tirar uma foto tua, se ela tá boa ou não, vai ser essa foto. E ok, isso vai ser, você conversou, agora você precificar o trabalho do outro, isso é arrogância. E existe também um meio termo aí que também eu não gosto, que é o cara que diz pra ti, ou a mulher que diz pra ti o seguinte: quem sou eu pra dar o valor? Dá aí teu valor. Fica tranquilo, dá aí teu valor. Aí tu dá o valor, a pessoa não aceita. Então não adiantou nada tu dizer quem sou eu pra dar teu valor, porque ao tu não aceitar... Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa não aceita... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, de coração. Foto, cara, é pra eternidade, bicho. E às vezes tu gasta num jantar o que tu gastaria em 1/3 de um ensaio fotográfico que vai pra eternidade. O jantar tu vai cagar aquilo depois. E tu não valoriza um restaurante legal, uma comida boa, mesmo sabendo que tá um preço meio forte. Uma vez ou outra tu vai lá e não come daquele jeito. Por quê? Porque tem um conjunto de fatores que te leva àquela experiência. Então, o nosso trabalho enquanto profissionais da criatividade é prover uma experiência que justifique esse preço. Com certeza. E às vezes, assim, de coração, às vezes é cultural e é problemático mesmo, que é o seguinte: o brasileiro trata muito mal as pessoas prestadoras de serviço em geral. E eu digo isso pelo seguinte: tira uma média aí. Olha como tu trata de forma informal o cara do restaurante, o garçom. O garçom é sempre assim: campeão, vem cá. Parece que o brasileiro, ele sente que ali é o momento dele ser capitalista. É o único momento que ele é capitalista. Porque nos outros ele é socialista e não sabe que é socialista. Vai entrar numa parada pesada. Mas olha só porque eu tô falando isso. Porque lá eles assinam, aqui eu vou ser rei. Vou ser atendido. Lá eu vou ser rei, assim, ó. Aí muda a postura, muda estalo de dedo. Fala assim, campeão, faz o seguinte. Você tá me atendendo aqui. Embrulha aqui, faz não sei o que, não sei o que. Tu vê que muda a postura, mas é cultural, entendeu? Pô, aqui é a minha oportunidade de mandar. Pô, cara, deixa eu falar um negócio aqui de coração. Ele tá falando, mas ele tá falando pra mesa toda ouvir, entendeu? Isso aqui é pra mesa toda ouvir como eu sou o teu pau grande, entendeu? É assim que o cara pensa, entendeu? Pô, isso é um absurdo ser tratado assim. E aí aumenta a voz. E aí deixa todo mundo desconfortável. Mas esse é o momento que ele tem, entendeu? Teve o cara hoje que tava... Eu vi hoje um vídeo de um cara que tava revoltado com os funcionários da McDonald's por causa do ketchup. Não sei se tu chegou a ver esse vídeo hoje. Não vi.
Cara, é desse jeito, saca? Desse jeito. Foda. Desse jeito. É foda, cara. É foda. O cara trata o outro e ele acha que... Saca? Ele acha que ele não tá sendo arrogante. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando ele vai pra França, Vai fazer isso. vai fazer isso com o garçom francês. Aham, vai fazer O garçom isso. francês faz isso aqui com o prato dele. Bota a comida assim pra eles. Ai, os franceses têm um tratamento muito ruim. Os garçons franceses têm um tratamento horrível. Tu nem sabe, eles são grosseiros, eles são... Será que eles são grosseiros ou eles só não lamberam teu saco? E eles só cumpriram a função de levar uma comida de um ponto A a um ponto B. Porque além disso, o que mais tu quer? Mas é porque tem que sorrir, tem que ser simpático, tem que sentar no meu colo, que nem os caras de uma rede de lanchonete aqui de Belém, que chega e fica assim no teu lado e fica se metendo na tua comida pra dizer que esse aqui é o barato. Isso é americanizado, cara. É nos Estados Unidos que inventaram isso, porque lá ganha gorjeta. É só por isso que eles estão fazendo aquilo, é interesse. Eu nunca vou esquecer, e é bom a gente terminar que já tá um tempo legal, mas olha só, vou contar só mais essa. Eu cheguei em Nova York quando eu saí e aprendi a questão da gorjeta. Quando eu tava indo embora, eu tava tão preocupado de não perder meu voo que eu desci do táxi, peguei minhas malas, chegou uma mulher toda bonita, arrumada, tudo do aeroporto, pegou a minha... Sir, please, sir. Aí ela pegou minhas malas e me ajudou a carregar as malas até o balcão. Eu não solicitei. Ela já chegou chegando, já pegou as minhas malas, já me ajudou até o balcão. E não era perto, tá, gente? Era realmente, assim, 40 metros de distância, assim. E ela carregou, assim, as malas. Não era uma senhora, tá? Antes que alguém sinta, assim, que eu destratei uma senhora. Não, era uma moça jovem, assim, de uns 20 e pouquinho. Aí ela vira... Aí eu viro no final e falei assim, thank you so much. Eu realmente... me esqueci que ela só estava fazendo aquilo para ganhar uma gorjeta. Eu acreditei que ela estava sendo simpática, prestativa, porque ela me viu com 4 malas e 2 mãos. E não era, brother. Então, assim, se você quer melhorar o serviço e não sei o quê, dá um motivo, pelo menos. Se você quer que a pessoa entregue, a pessoa vai lá e serve. Olha, de praxe, Marcelo, aqui no Brasil... As pessoas têm esse costume. Eu falei, tudo bem, você é o dono do estabelecimento, você tem que estipular isso com as pessoas que trabalham no estabelecimento. Mas não quer dizer que não seja escroto. Eu estou dizendo um fato. O brasileiro é acostumado, americanizadamente, a achar que tem que ser bajulado para um serviço acontecer de forma coerente. Eu não estou dizendo que essa é margem para ser grosseiro. Não precisa ir para outro espectro. Ninguém falou para ser grosseiro nem nada. Mas é o serviço, cara, entendeu? Nada além daquilo. E se quer um pouquinho mais, quer uma massagem, não sei o que, vai para outro lugar, entendeu? E é isso que eu sinto, que é cultural. E nós dessa área, a gente sofre um pouco. E a gente precisa ser também pessoas pacientes para justamente a gente conscientizando por quem a gente passa. Quem não gostar também, eu não tenho problema nenhum. Eu só não acho que eu esteja errado nesse ponto, porque já me pagaram muito bem, onde eu saí feliz e a pessoa saiu satisfeita com o meu serviço. E não reclamou. E não foram poucas, graças a Deus. E quando acontece isso, tu vê que as outras pessoas é que estão erradas. Ou equivocadas. Qual é a diferença? Equivocadas de terem buscado o teu serviço. Sim. E não procurado de outra pessoa que cobrasse mais barato. Sim. E tudo bem, se você não tiver condições ali. Entendeu? Nossa, do jeito que eu falei agora e concluí, parece até que eu sou, tipo assim, o cara que cobra fortunas, né? Não é, gente? Se eu passasse essa impressão, não é não. Não é não. Relaxa. Não é não. Me chama na DM que a gente fecha um pacote. Valeu. E aí, Marcelo? Foi bom? Foi bom pra você? Foi catártico.
básico. É assim que existe essa palavra? Né? Foi bom. Agora a gente acende um cigarro. E aí, foi bom pra você? Foi catarro. Escarrexó. Escapologia. Sempre acaba em escapologias. Com certeza. Escatologia. Com certeza, mas eu adorei o papo aqui também. Foi O próximo bom. será o contrário, né? Será o contrário? Será o contrário. Você está pronto? Tô pronto. Para bora abrir lá. seu coração para nossas câmeras? Tá Câmera pronto? 1, câmera Tá 2, pronto câmera é 3. uma coisa. Conseguir é outra, completamente diferente. Eu tô pronto, tô pronto. Tô pronto. Vai. Tô Empurra. pronto. Já empurra, a pessoa não faz. Pra soltar o paraquedas. É. Pra A pular pessoa de não paraquedas. abre o paraquedas e vai até o chão, morre e levanta um dedinho aqui assim, ó. Não tava, não. Não esquece de olhar pra cá. Que Pra aqui cá, tá ó. aqui, a galera tá também aqui. ó. Não tava, não. Eu olho pra cima, pra Deus. A gente fica mal acostumado a mal olhar acostumado, para tem uma os tela aqui em anjos. cima e eu olho pra Deus. Sempre falo com Deus. O máximo que eu acredito é anjo. Não chego tão alto assim. Depois isso é um papo pro outro dia. É um papo outro dia, eu também acredito. Eu acredito aí no Deus, mas a gente conversa todo dia sobre isso. Muito obrigado pra quem ficou até agora. Você valeu, realmente gente. é um membro qualificado de ter realmente aturado a gente esse tempo todo. E a gente tá fazendo esses episódios que é pra gente não ter que voltar na nossa vida, né? É. Lá na frente, ai, mas quem é Marcelo e quem é Erlon? Você volta no episódio aí, que depois a gente vai numerar, que ainda não sei qual é. Esse é o 2. Esse é o 2. Então, a gente volta depois aí no próximo episódio, no 3. Aí lá na frente, quem é o Erlon? Volta lá no episódio 3. Pronto, E melhor olha- resposta. E olha... Olha isso como aí. eu caí de paraquedas e me esborrachei no chão. Então Mas é é isso. isso. Valeu, Marcelo. Valeu. Obrigado. Valeu e é isso. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.